Olá, tudo bem? Eu sou o Coach Rangel Oliveira e quero dar a você as boas-vindas à nossa Semana Vocacional. Seja muito bem-vindo a esse evento online, cujo objetivo é ajudar você a encontrar a sua vocação, o seu propósito de vida, viver a sua missão de vida e ter uma vida com mais propósito, sentido e significado. Seja muito bem-vindo. E deixa eu alertar para você uma coisa. Se você, porventura, está assistindo este vídeo, mas não se cadastrou, de repente alguém encaminhou o link para você, se cadastre, porque essa é a primeira de 4 aulas que eu estarei enviando para o e-mail das pessoas que se cadastrarem. Essas aulas não serão disponibilizadas nos nossos canais do YouTube, nem no Face, apenas será encaminhada apenas por e-mail. Então, se você não se cadastrou, se cadastre. Pois bem, chegou o grande dia, essa é a primeira de 4 aulas da nossa Semana Vocacional. Como vai funcionar? Deixa eu explicar para você acompanhar direitinho. Primeira aula é essa que nós estamos tendo hoje. Nós falaremos sobre os principais dilemas. Quais são os principais dilemas que as pessoas enfrentam nessa busca por encontrar a sua vocação e propósito de vida? Primeira aula. Na segunda aula, na próxima aula, falaremos sobre a solução ou a resposta para esses dilemas levantados. Na terceira aula, eu estarei respondendo as principais dúvidas colocadas por você aí abaixo. Perguntas, dúvidas que você colocar, que você postar. Então eu estarei respondendo as suas dúvidas na terceira aula. E na quarta e última aula, eu estarei falando sobre o projeto 3 passos para encontrar a sua vocação. Pois bem, vamos lá, essa é a primeira de 4 aulas. Falaremos, portanto, sobre os principais dilemas que as pessoas enfrentam hoje. Que pessoas vivem sem propósito, sem significado, sem sentido, vivem insatisfeitas no mundo do trabalho. Enfim, quais são os principais dilemas que as pessoas enfrentam? Para que você entenda, gostaria que você entendesse que há 2 grandes grupos que eu trabalho e que estão aí. 2 grandes grupos e cada um desses grupos enfrentam os seus dilemas. Pois vamos lá. O primeiro grande grupo são as pessoas que já estão no mercado de trabalho. São grupos de pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho que realizam. Segundo pesquisas realizadas no mundo inteiro, 80% das pessoas que estão no mercado de trabalho estão insatisfeitas com o seu trabalho. Então, o primeiro grande grupo são essas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. E o primeiro dilema desse grupo de pessoas é o dilema da segunda-feira. É o primeiro grande dilema. O dilema da segunda-feira é aquela sensação de você estar vivendo, aliás, passando a vida sem que você esteja vivendo. É mais ou menos o seguinte: domingo à tarde, domingão do Faustão, na sua televisão, você bate assim aquele desespero na sua mente do tipo, puxa, amanhã é segunda-feira, tenho que começar a trabalhar. Esse é o dilema da segunda-feira, que já começa a ser vivido no domingo à tarde. Você passa por isso, então provavelmente você está inserido nessa estatística de 80% de pessoas insatisfeitas com o seu mundo do trabalho, com o seu trabalho. E para reforçar um pouco mais sobre os dilemas desse primeiro grupo, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito da minha história, para que você conheça um pouco sobre mim, por que eu faço o trabalho que faço e compreenda melhor também os dilemas desse grupo, uma vez que eu estive inserido nesse grupo aqui de pessoas insatisfeitas com o seu trabalho. Eu sou natural de Irecê, uma cidade do interior da Bahia. Ali na minha cidade eu estudei, eu trabalhei, eu estudei a maior parte do meu período escolar em escola pública, embora tenha aí alguns anos também em escola particular, mas a maior parte em escola pública. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu trabalhei em banco, eu trabalhei fazendo pinturas. Numa dessas dificuldades financeiras que a vida nos pega, eu vim para São Paulo. Então eu vim para São Paulo por conta de uma dificuldade familiar financeira para trabalhar, para ganhar
ganhar dinheiro, para ganhar o pão de cada dia, para me sustentar, obviamente. Então eu vim para São Paulo com esse objetivo. Aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar no comércio de móveis planejados. E mesmo trabalhando, eu paralelamente cursava uma faculdade de História. Eu sou graduado em História, a História é uma das minhas formações. E eu gostaria de falar isso para que você entendesse um pouco mais sobre o que eu quero falar lá na frente. Pois bem, eu concluí a faculdade de História, mas não entrei no mercado da educação. Eu queria lecionar, eu tinha paixão por lecionar, por ensinar, por trabalhar com pessoas, mas eu fiquei trabalhando no comércio por várias razões, uma delas financeira, outra razão, o próprio status que a gente se apega, que é uma besteira, você vai entender mais na frente, e outras tantas razões. Então, eu graduado em História, trabalhando no comércio, com móveis planejados, até chegou um momento em que eu sentia totalmente insatisfeito aqui, ó, exatamente isso aqui, no meu trabalho. Eu tinha um bom salário, eu tinha um bom carro, eu era gerente, eu era reconhecido, eu era elogiado, eu ganhava bem, mas eu estava insatisfeito com o meu trabalho. Eu não me sentia realizado. Esse dilema da segunda-feira eu experimentava. Quando chegava o domingo à tarde, eu me via em desespero porque eu sabia que a segunda-feira do trabalho começaria. Isso no domingo que eu folgava, porque a maioria deles eu também trabalhava, né? Trabalhava em shopping, etc e tal. Mas enfim, sempre quando eu folgava, eu me desesperava para o trabalho do dia seguinte. Por quê? Porque eu estava insatisfeito. E talvez seja interessante eu falar para você a respeito da minha história, para você entender que eu me identifico com a sua dor, que eu sei o que você está passando. Se você se cadastrou para encontrar a sua vocação, para encontrar um trabalho que ama, é porque você está insatisfeito no seu trabalho. É porque você experimenta esse dilema. Então esse é o primeiro grande dilema desse grupo. Mas tem um outro que eu gostaria de apresentar para você, que é esse sonhar e imaginar. Eu também sonhava e imaginava que um dia eu pudesse trabalhar naquilo que eu amava. Talvez você sonhe, talvez você imagine. Talvez você, mesmo no seu trabalho, se pegue pensando, fazendo aquilo que você gosta. Você, por exemplo, talvez goste de lecionar, de ensinar, de trabalhar com crianças, com idosos, não sei. E é muito comum, quando nós gostamos muito de alguma coisa, mas não trabalhamos nessa área, nós ficarmos imaginando. Como seria se trabalhássemos? E eu ficava imaginando. Eu me imaginava dando palestras. Eu me imaginava lecionando. Eu me imaginava trabalhando com pessoas. Enfim. Mas eu me imaginava somente. Não agia. E experimentava sempre a sensação da frustração. Porque eu apenas imaginava e sonhava. E o problema desse dilema de imaginar e sonhar e não agir é isso aqui. É o terceiro ponto, é o terceiro dilema, é se conformar. E dizer para si mesmo, não dá para mudar mais. Eu já construí uma história aqui no meu trabalho. Eu já construí uma carreira. Eu já me estabilizei financeiramente. Não dá para mudar mais. Não dá para voltar atrás. E você morre aos poucos, como eu morria. Eu falava isso para mim mesmo. Eu mentia para mim mesmo. Isso aqui, ó. Mentiras que nós contamos para nós mesmos. Eu vou falar sobre isso também. Muitas vezes, quando estamos nesse estágio, contamos mentiras para nós mesmos do tipo, eu acho que eu me dou bem nessa profissão. No fundo eu gosto. Até que é legal. Mentira. Contamos mentiras para nós mesmos para amenizar a dor, o vazio, a sensação de frustração. E eu estava nesse estágio. Eu me identificava com esse grupo aqui. 80% de pessoas no mundo do trabalho hoje estão insatisfeitas com o seu trabalho. Vivem o dilema da segunda-feira. Imaginam a mudança, mas não mudam. Se conformam e dizem para si mesmos, não dá mais para mudar, não dá mais para voltar atrás. E continuam morrendo aos poucos.
Esse é o primeiro grande grupo. Mas há um outro grupo que eu gostaria de me dirigir agora, que são o grupo dos jovens. O grupo dos jovens que geralmente vai enfrentar o vestibular. Geralmente esse grupo aqui, eles sofrem pressões de todos os lados. Primeiro, a pressão dos pais. Geralmente os jovens que vão enfrentar o vestibular e muitas vezes não sabem nem para qual curso vão prestar, são conduzidos pelos pais a: meu filho será... 3 pontinhos. O pai diz qual a profissão que o filho vai seguir. A mãe diz qual a profissão que quer que o filho siga. E muitas vezes você, jovem, eu já vivi isso e talvez você se identifique. É apresentado para a família, por seus pais, como futuro: esse é meu filho, futuro advogado. Esse é meu filho, futuro médico. Esse é meu filho, futuro doutor. Futuro alguma coisa com a qual você não se identifica. E você vai vestindo aquela roupagem, mas não tem nada a ver com você. Então nesse segundo grupo, que são um grupo de jovens, além de enfrentar a pressão dos pais, eles também enfrentam a pressão da sociedade. Porque a todo momento a mídia, os colegas, a escola e a sociedade estão dizendo para ele qual caminho seguir. Qual a profissão que está fazendo sucesso? Qual a profissão que é tendência do mercado? Enfim. Então, muitas vezes, também os jovens que não ainda estão necessariamente no mercado de trabalho, mas que vão entrar por meio de uma formação, por meio de um curso profissionalizante ou por meio de um curso, de um vestibular, de uma faculdade, vão entrar nesse mundo aqui dos 80% insatisfeitos se não fizerem alguma coisa agora. Sofrem pressão dos pais, sofrem pressão da sociedade e sofrem pressão também do mercado. O próprio mercado de trabalho pressiona esse jovem do tipo: fazer aquilo que está dando retorno financeiro, fazer aquilo que é tendência do mercado, é a profissão do momento. Mas você já se perguntou, jovem, se você começar a estudar essa profissão, seguir essa carreira, se lá na frente você vai estar realizado, feliz, satisfeito, apaixonado pelo que faz? Ou se você vai ser mais um insatisfeito e frustrado, tal qual esse grupo de 80% aqui? Então são os dois grandes grupos que eu estou me dirigindo hoje. Você que já está no mercado de trabalho, que está insatisfeito com o seu trabalho, que não se sente realizado, não se sente vivendo. Aliás, você percebe que a vida está escapando das suas mãos, está passando, o tempo corre e você não está vivendo. Ou você que é jovem, que vai enfrentar o vestibular, que às vezes nem sabe para qual curso prestar, ou que vai prestar para aquele curso, para aquela carreira que o teu pai falou, que a sociedade falou, que o professor falou, enfim. Então, são esses dilemas, ou os principais dilemas, porque na verdade tem muitos outros, que eu gostaria de apresentar para você nessa nossa primeira aula. Esses são os dilemas. Mas a pergunta que surge a partir daí é: há alguma resposta para esses dilemas, Rangel? Há alguma solução para esses dilemas? Sim, há. E a solução é encontrar a sua vocação e segui-la. Mas como você vai fazer isso? Conhecendo a si mesmo. Na verdade, na aula de número 2, eu vou te dar um caminho, uma resposta a esses dilemas. Fica para a nossa segunda aula, para que essa aula não fique muito longa. Mas para concluir, o grande problema, tanto deste grupo quanto deste grupo, é justamente isso aqui. Não sabe qual vocação seguir. Porque tanto este grupo quanto este grupo sabe que estão insatisfeitos ou que estão sendo pressionados a fazer algo ou estudar algo, no caso dos jovens, com o qual não se identificam, que não são apaixonados. Mas quando lhes é perguntado qual curso eles gostariam de seguir, de estudar, de cursar, ou qual trabalho gostariam de fazer, muitas vezes ficam sem respostas. Por quê? Porque não sabem qual a sua vocação. Por isso que eu falei para você que a resposta para esses dilemas é encontrar a sua vocação.
E nós falaremos então sobre a resposta para esses dilemas aqui na aula de número 2, na qual eu vou te dar 3 passos para você encontrar a sua vocação. Então essa foi a nossa primeira aula da nossa semana vocacional. Não perca a aula de número 2, no qual falaremos sobre as respostas para esses dilemas. Eu quero incentivar você a continuar postando, compartilhando, marcando seus amigos, aqueles que você sabe precisam ouvir essa mensagem, compartilhando com seus familiares, com seus amigos, enfim, e principalmente deixando a sua dúvida, a sua pergunta aí abaixo, aqui mesmo nessa página, porque na terceira aula eu vou estar respondendo as principais dúvidas das pessoas que deixarem aí os seus questionamentos e as suas perguntas nessa página, tá bom? Deus abençoe você. Espere ser notificado no seu e-mail a segunda aula e nós nos encontraremos na segunda aula da nossa semana vocacional. Deus abençoe você. Até lá.